versículo 17. Convido você a ficar em pé enquanto você procura, lembrando também do Café Colonial do Conexão Família. Você que deu o seu nome, vá fazendo aí os pagamentos importantes. E você que ainda não deu, restam poucas vagas. Então procure Iago, Andresa, Val, Selma, enfim, toda a equipe, para que você dê o seu nome e possa participar dessa bênção. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago, capítulo 5, versículo 17. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, com os nossos corações abertos, com a sua palavra aberta, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que só o Senhor fale, que o teu Santo Espírito encontre os corações abertos, ó Deus, para que aquilo que o Senhor quer falar nessa noite possa ser ouvido de maneira clara, de maneira objetiva, e de maneira, ó Pai, que decisões possam ser tomadas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Uma das grandes contradições da vida é que tem muita gente que tem medo do escuro, mas que às vezes encontra na escuridão um refúgio. Não gosta do escuro, mas quando alguma coisa fica difícil, corre para lá. Não gosta do escuro porque a sensação do desconhecido à frente é uma sensação ruim. Mas quando a situação fica difícil, vai para o escuro para não ser visto, para não ser enxergado, para que se passe desapercebido. E é interessante quando a gente vê algumas crianças com medo do escuro. Quando a Débora vai dormir, ela fala assim: papai, mas deixa aquele clarinho ali, porque eu não gosto muito do escuro. O escuro é um lugar que apresenta o desconhecido, e muita gente não gosta do escuro, mas, diante de alguma situação, corre para lá. Infelizmente, irmãos, em nossos corações, às vezes nós guardamos certos sentimentos em lugares escuros. E quando nós olhamos o contexto do mundo hoje, quando olhamos as pessoas hoje, nós enxergamos que essas pessoas estão cada vez mais debilitadas emocionalmente. Eu não sei se os irmãos têm essa percepção, mas parece que as pessoas estão mais nervosas, mais bravas. Qualquer coisinha que acontece já é motivo para um grande estardalhaço. Você fala com uma pessoa, ela fica chateada e deixa de falar com você por meses, por anos às vezes. E quando você fecha alguém no trânsito? E quando você está em um dia ruim e está caminhando, pensando em outra coisa, passou alguém que você conhece do lado e você acaba não olhando e pronto, se criou ali uma barreira. Parece que as pessoas estão emocionalmente abaladas. Eu não sei se só eu tenho essa impressão. É assim, está assim mesmo, irmão Moisés. E, irmãos, é uma situação difícil que nós vivemos. As pessoas estão emocionalmente abaladas. Estão com os nervos à flor da pele. Parece que as pessoas estão com mais pressa do que antes. É um mundo extremamente apressado, é uma correria tremenda. A pessoa ontem estava parada, irmãos, assim, parada. E nós estávamos cantando no evangelismo que fizemos ontem. E a pessoa estava parada. De repente, eu olhei e a pessoa estava olhando para mim e eu fui falar com ela de Jesus. Sabe o que ela falou para mim? Eu estou na correria. Depois, outro dia, eu estou na correria. Mas ela estava parada.
Não, mas eu estou na correria, eu estou respondendo aqui alguém e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Agora, nós estávamos passando em frente a uma loja também, e uma menina olhou para nós assim, e falou: orem por mim, entre aqui, ore por mim, ore por mim. Eu preciso de oração, ore por mim. Pegamos o telefone dela, Camila já entrou em contato, ela já começou a acompanhar a mocidade, já está ouvindo do Evangelho de Jesus. As pessoas estão emocionalmente, irmãos, abaladas. Estão sendo destruídas por preocupações. Estão vivendo verdadeiras escuridões, estão vivendo verdadeiros dramas em seus corações, sendo destruídas pela ansiedade. Nunca se ouviu falar tanto de ansiedade, aquela preocupação do amanhã. Conversando com uma pessoa, ela disse assim: mas eu não sei o que vai ser dos meus filhos amanhã, eu preciso trabalhar para que os meus filhos tenham uma condição de vida boa, eu preciso correr, eu preciso fazer um monte de coisa. E é a pessoa mais rica que eu conheço, ansiosa, preocupada com o dia de amanhã. São sentimentos que vão se acumulando dentro do coração, e isso vai destruindo a pessoa, vai destruindo cada vez mais. As pessoas, e por que não dizer os crentes, estão guardando muitos sentimentos em lugares escuros dentro do seu coração. O texto que li faz uma citação a um profeta chamado Elias, um homem extremamente valoroso e poderoso em oração. O texto vai fazer menção ao capítulo 17 de 1 Reis, onde Elias chegou diante do rei, orou, e durante 3 anos e meio não choveu, por conta da oração daquele homem, um homem poderoso na oração. Um homem que fez grandes coisas, ele que foi sustentado por corvos, bebeu água de um ribeiro e enquanto tinha água ficou ali, mas sempre demonstrando uma confiança em Deus impressionante. De repente a água secou e ele foi até, guiado por Deus, a uma viúva, chamada viúva de Sarepta. Chegando lá, havia pouquíssima comida, mas Elias disse: não vai faltar comida, e orou a Deus, e houve ali uma multiplicação maravilhosa, e durante todo o período de fome, todo o período em que não choveu, houve alimento pela fé daquele homem lá, Elias, um homem valorosíssimo, um homem que orava, um homem que tinha um relacionamento muito próximo com Deus. O filho da viúva morre, e a mulher chega para ele e fala: meu filho morreu. Elias, vou orar. E Elias clama a Deus pela vida daquele menino, e o que acontece? O menino ressuscita, e ela olha para ele e fala assim: agora eu sei que você é de fato um homem de Deus. Elias, este homem valoroso, mas o auge do seu ministério ainda estava por vir. Porque lá no capítulo 18, Elias reúne no Monte Carmelo 400 profetas de Baal. E Elias faz um desafio que eu particularmente acho muito engraçado. Ele diz assim: a oferta que queimar vai apontar o Deus verdadeiro. E reuniu-se lá os profetas de Baal, e eles começaram a clamar, e Elias começou a dizer, e essa é a parte engraçada, Elias começou a dizer: talvez vocês estão falando baixo, o Deus de vocês não está ouvindo, fala mais alto. Fala mais alto.
E o tempo foi passando e eu olho ali para Elias e eu falo, esse Elias é bravo. Talvez ele esteja fazendo outra coisa, esteja ocupado. Vai, fala mais alto, será que ele não está dormindo? E Elias vai ali, zombando dos profetas de Baal. Ele sozinho contra 400. Veja a confiança deste homem em Deus. Na cabeça dele ali, eu e o Senhor somos maioria. Quem são esses 400? Fora os outros 450 de outro Deus. E o povo de Israel vendo aquilo tudo, e obviamente Baal, um Deus que não existe, ali não aconteceu absolutamente nada. De repente Elias restaurou o altar quebrado, e eu pensei em falar muito sobre isso. Ele restaura o altar quebrado, ora a Deus, enche aquilo de água, e vem o fogo do céu e queima tudo. E Elias, e agora esses 400 aí? O que nós vamos fazer com eles? E mataram os 400 profetas de Baal, e olha que homem valoroso, que homem forte, que homem de oração, que homem que confiava em Deus. Um homem que enfrentou os 400 sozinho. Um homem extremamente valoroso. Um homem que mostrou para a terra de Israel que só há um Deus, o Deus Jeová Todo-Poderoso. E depois deste grande acontecimento, depois de uma sequência de fatos importantes, fatos marcantes, a mulher do rei Acabe ameaça ele. E diz assim, então, você vai morrer. E aquele homem que veio vivendo grandes experiências com Deus, ficou abalado com a declaração daquela mulher. Por isso que o texto de Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, os mesmos sentimentos que nós. E Elias nos traz uma lição aqui muito importante. Qual é a lição? Que às vezes, nós, por alguma coisa que acontece, aquele ânimo, aquela vida de oração, aqueles feitos marcantes, não viram muita coisa. E Elias começou a desenvolver em seu coração sentimentos ruins, sentimentos de covardia, de medo, de desânimo. E Elias deixou que a ameaça que Jezabel fez contra ele dominasse o seu coração a um ponto onde ele simplesmente desistiu de tudo. Desistiu. Virou para o Senhor e falou, quero morrer. E ele adormece, e um anjo toca e fala, levanta Elias, come. E ele comeu, bebeu e fez o que depois? Dormiu de novo. Aí Jesus aparece. E Jesus aparece e fala assim, come porque você vai caminhar. Ele come e vai caminhar, e caminha, e começa a andar. Até que ele chega em um lugar, ele chega em uma caverna e entra lá. E não é assim que muitas vezes nós fazemos? Muitas vezes nós vamos em direção à escuridão, muitas vezes nós vamos em direção a uma caverna e ficamos lá desenvolvendo sentimentos no nosso coração. Sentimentos de desânimo, de medo, sentimentos de covardia, sentimentos de ansiedade. Nós vamos ficando presos ali, querendo que ninguém nos veja. Ficamos presos nessa escuridão terrível. Tudo por conta de uma ameaça, ou de uma acusação, ou de um ataque. E eu preciso aqui abrir o meu coração, irmãos. Quantas vezes eu não fui para esse lugar? Quantas vezes, diante de algo que eu ouvi, eu não fui correndo para a caverna
desejando ficar lá, sem que ninguém me notasse, sem que ninguém me enxergasse. Quantas coisas, quantas situações já surgiram. E é interessante, porque nós vamos fazendo as coisas e Deus vai abençoando, igualzinho aconteceu com Elias. Aí de repente surge, quem é esse camarada estranho? Pronto, caverna, deixa eu correr para lá. Não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém me enxergue, deixa eu correr para lá. Não é assim? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Caverna. A caverna é o lugar mais fácil para a gente ir. É onde ninguém nos nota, ninguém nos enxerga. É onde nós vamos desenvolvendo esses sentimentos. Ai, não quero mais fazer nada. Ai, para quê? Eu vou me resguardar. Eu não preciso disso. E esses sentimentos vão se acumulando no coração. E a escuridão vem. Só que há uma voz que vai contra essa escuridão. Há uma voz que está indo a você nessa noite, que está nesse lugar escuro, que eu mesmo já visitei muitas vezes. Elias estava lá, eu já estive lá, talvez você está lá agora, muitos estão lá, muitos estiveram lá, mas há uma voz que vai contra este lugar escuro. E é a voz do Senhor. Porque Elias estava naquele lugar, Elias estava sozinho ali, passou a noite inteira na caverna, com os sentimentos que ele mesmo vai dizer para Deus depois, e Deus chega para ele e fala o seguinte: o que é que você está fazendo aí? Quem mandou você estar aí? O que é que você está fazendo aí? E essa é a voz de Deus para nós. O que é que você está fazendo na caverna, se deixando dominar pela mágoa? O que é que você está fazendo aí, se deixando dominar pela ansiedade, pelo medo, pela culpa? O que é que você está fazendo aí, se deixando dominar pelo pecado? O que é que você está fazendo aí? Se deixando dominar pela falta de fé, pela falta de confiança, por sentimentos ruins, deixando que a mágoa escalone no seu coração. O que é que você está fazendo aí? Se deixando dominar pela falta de perdão. O que é que você está fazendo aí? Diz o Senhor para nós nessa noite. Elias, que foi sustentado pelo Senhor, que viu milagres do Senhor, que enfrentou profetas na força do Senhor, caiu diante de uma ameaça, de uma voz, de uma acusação. E isso acontece com a gente também. Nós desanimamos muito fácil, perdemos a força muito fácil, vem aquela vontade de desistir, ele perdeu completamente a confiança, e isso acontece com a gente também, mas do mesmo jeito que Deus falou com Elias, Deus fala conosco nessa noite: o que é que você está fazendo aí? Cadê aquela firmeza de outrora? Cadê aquele crente que orava, aquele crente que lia a palavra, aquele crente que evangelizava, aquele crente comprometido com as coisas de Deus? Está na caverna, não querendo ser notado por ninguém. Mas deixa eu dizer uma verdade importantíssima: nós nunca deixaremos de ser notados por Deus. Deus sempre estará olhando para nós. Deus sempre terá uma palavra para nós. Aquele homem que se posicionou contra os profetas estava preso na caverna, e Deus perguntando para ele: o que é que você está fazendo aí? Acaso nós temos nos esquecido das vitórias que Deus tem nos dado, irmãos?
Acaso nós temos nos esquecido de toda a trajetória da nossa carreira cristã e como Deus nos sustentou, e como Deus nos ajudou, e como Deus tem nos ajudado? E essa é a pergunta de Deus: o que é que você está fazendo aí? Elias, então, diante dessa voz, Elias vai responder algumas coisas que mostram todos esses sentimentos de covardia, desânimo, angústia, medo. Elias vai dizer o seguinte: só eu fiquei. Eu tenho sido extremamente zeloso. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. Uma coisa interessante, que ele declara: só eu fiquei. Só que pouco tempo antes, Obadias chegou para ele e falou: eu escondi 100. Como é que só ele ficou? Só que quando nós vamos para este lugar escuro, a nossa percepção das coisas vai ficando falha. Nós deixamos de ver as coisas como são e começamos a construir ideias na nossa cabeça. Obadias já tinha falado para ele que 100 profetas estavam protegidos pelo ministério de Obadias, sustentando ali com pão e água. E Obadias, um homem extremamente temente a Deus, já tinha falado para Elias. Só que Elias tinha se esquecido e está falando aqui para o Senhor: eu sou extremamente zeloso, só eu fiquei, não tem mais ninguém comigo. E o Senhor, então, olha para Elias e diz assim: Elias, saia daí, saia da caverna. E essa é a outra palavra para nós nessa noite: saiamos da caverna, saiamos da escuridão, saiamos deste lugar onde a nossa percepção vai ficando falha. Porque o Senhor disse para Elias: saia daí. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: se nós estamos presos na caverna do luto, se nós estamos presos na caverna da angústia, da ansiedade, o Senhor está dizendo para nós nessa noite: saia daí. Sai para fora. Saia dessa caverna, saia dessa escuridão, saia daí. Porque Deus disse o seguinte para Elias: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E essa é a palavra de Deus. Nós temos que sair da nossa percepção falha, sair dessa caverna escura e nos colocarmos diante de Deus. Nos colocarmos diante do Senhor. Porque Deus tem muito a nos mostrar, Deus tem muito a fazer ainda em nós, por nós e através de nós. E o Senhor se fez presente na vida de Elias. E o Senhor passava, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, e o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada, e aqui é onde o Senhor está. Então o Senhor está dizendo o seguinte para você: o que é que você está fazendo aí? Sai para fora, se coloque diante de mim. A voz mansa do Senhor, infelizmente, não tem sido ouvida por muitos, que estão com os seus ouvidos tampados, preferindo acreditar nos próprios entendimentos, nas próprias ideias e se permitindo o alimentar de sentimentos terríveis, que estão roubando a alegria, que estão roubando a paz, que estão roubando a satisfação de estar na presença do Senhor. Então, irmãos, chegou a hora, em nome de Jesus, de nós sairmos dessa escuridão e nos colocarmos diante do Senhor, porque Ele quer nos tirar da escuridão e restaurar o nosso coração.
Elias estava preso ao medo, preso à falta de fé, preso à falta de desconfiança, porque ele estava ouvindo a voz de Jezabel ao invés de ouvir a voz do Senhor. E depois de ouvir a voz de Jezabel, ele começou a ouvir a sua própria voz ao invés de ouvir a voz do Senhor. Mas aquele que ouve a voz do Senhor se fortalece no Senhor. Sai da escuridão, guiado pela voz do Senhor. Não por outra voz, mas pela voz do Senhor. Por quê? Porque na voz do Senhor há poder. Porque na voz do Senhor há direção. Porque na voz do Senhor há grandes maravilhas. E a voz do Senhor, como nos diz o texto, é mansa. A voz do Senhor é delicada. A voz do Senhor é clara. A voz do Senhor é entendível. A voz do Senhor é linda. Por isso que você deve proteger o seu coração. Por quê? Porque dentro da justificação de Romanos capítulo 5, versículo 1, quem declarou que você não é mais do diabo, quem declarou que você não é mais do mundo, quem declarou que você não é mais da sua carne, foi o próprio Senhor Jesus. Ele declarou você justificado, Ele declarou você inocentado. Então nós devemos ouvir a voz do Senhor, e não a voz, muitas vezes, do nosso coração que nos puxa para a escuridão, porque se a voz do nosso coração nos puxa para a escuridão, a voz do Senhor nos puxa para a luz, e Ele mesmo é a luz. Por isso que nós devemos nos colocar diante dEle, diante do Senhor. Proteja o seu coração e ouça a voz do Senhor, confie na voz do Senhor, é a voz do Senhor que vai contra a escuridão. 100 pessoas vão emitir uma opinião sobre você. 99 dizem o seguinte: você é uma bênção. Uma diz assim: você é uma mentira. As 99 são desconsideradas e aquela uma fica aqui. Não é assim? Mas sabe a voz que nós devemos escutar? É a do Senhor, que não mente. É a voz do Senhor que é verdadeira. É a voz do Senhor que é a voz fiel, que é a voz que garante. E você que é um crente no Senhor Jesus, você é filho dele, e é isso que ele diz para você. Nós devemos proteger a nossa mente, nós devemos proteger o nosso coração. O diabo vai te acusar, o diabo vai lançar dardos, o diabo vai querer que você fique com aquele sentimento alimentado no seu coração. Mas em nome de Jesus, não escute a voz do diabo, escute a voz do Senhor. Ele é um mentiroso e ele já foi derrotado por Cristo. A carne, a nossa carne foi derrotada lá naquela cruz. A condenação que estava sobre nós passou e hoje nós somos livres, libertados, libertos pelo sangue de Jesus. Então para que vamos ficar presos a uma escuridão, sendo que o Senhor Jesus pegou todas as nossas iniquidades, pegou todos os nossos pecados e levou lá na cruz e cravou lá? Para que nós vamos alimentar isso? Irmãos, eu repito, eu já estive na caverna muitas vezes e eu sei que eu posso ir para lá a qualquer momento, mas quando eu estou indo em direção àquele lugar, eis que vem a voz do Senhor no meu coração: ou está indo para lá fazer o quê? O Senhor não nos quer na escuridão, e o Senhor não deixou Elias na escuridão. Ore, alimente o seu coração com a palavra do Senhor. Porque pode reparar, a escuridão traz uma sensação de solidão. Parece que na escuridão não tem ninguém, só tem você lá. Mas nós não estamos sozinhos, de jeito nenhum. Não pense que você está sozinho, porque você não está sozinho. Diante de tudo aquilo que Elias falou, Deus só respondeu uma coisa para ele. Só uma coisa. Deus disse assim:
para Elias: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Elias disse: eis que eu sou sozinho, só eu sobrei, eu fui extremamente zeloso, mataram os teus profetas, e Deus está dizendo aqui para Elias o seguinte: Elias, então vai lá, faz isso, faz isso, faz isso. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, quem vai matar é Eliseu. E sabe aquela história de que eu estou sozinho, só eu sobrei? Deus vai e diz para Elias o seguinte: e Elias, eu também deixei ficar em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. O mundo está difícil, não está? Os valores estão se derretendo, não estão? Parece que está tudo errado, não parece? Só que há os que estão com a gente na luta. Olha aí do seu lado. Olhem aí. Outros que não vieram hoje, mas olhem aí. Todos nós estamos juntos na luta, irmãos. Nós somos os 7.000 que não se dobram a este mundo. Nós somos os 7.000 que não se dobram a esses valores que estão derretidos. Nós não somos daqueles que estão se dobrando diante do diabo. Nós não somos daqueles que estão se dobrando diante do evangelho falso. Nós seguiremos firmes e os nossos joelhos jamais se dobrarão a estes, porque os nossos joelhos só se dobrarão a um, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os meus joelhos pertencem a Cristo e a mais ninguém, e os nossos joelhos devem pertencer a Cristo e a mais ninguém. Então os meus joelhos não podem se dobrar à ansiedade, ao medo, à escuridão, à angústia, a pecado nenhum. Os meus joelhos só devem estar dobrados diante do Senhor, que me tira da escuridão, que me ajuda, que me usa e que vai continuar fazendo uma obra maravilhosa na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Então nós devemos fazer o quê? Buscar ao Senhor de todo o nosso coração, saindo da escuridão, ouvindo a voz do Senhor e tendo uma vida de adoração àquele que é digno de toda a adoração. Os 7.000 estão por aí, que não se dobraram, que não se dobrarão, e que jamais se dobrarão. Então, a caverna não é o nosso lugar, a escuridão não é o nosso lugar. E depois que Elias saiu para fora, o Senhor perguntou de novo para ele: o que é que você está fazendo aí? Ouçamos a voz do Senhor, irmãos, que é a voz contra a escuridão. Lembrando sempre de que há outros que não estão curvados a outros deuses ou a sentimentos ruins ou a nada disso, que estão lutando para agradarem ao Senhor. E esses somos nós. Então vamos seguir em nome de Jesus. E se você está na caverna, não se sinta culpado por isso, mas ouça a voz do Senhor que te chama para fora. O que é que você está fazendo aí? Sai daí, sai daí, se coloque diante de mim. E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu convido você a baixar a sua cabeça. E eu quero fazer aqui algumas perguntas. Pastor, eu estou na caverna, mas eu ouvi a voz do Senhor e eu estou saindo de lá. Eu estou saindo de lá agora. Alguém assim, levante sua mão. Eu quero orar por você. Amém, 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 eu vi. Amém, graças a Deus, eu vi lá em cima. Amém, amém. Eu quero ouvir mais a voz do Senhor. Alguém assim.
Há mais alguém? Amém, 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 amém. Eu estou passando por um momento difícil, meu coração está sangrando, mas eu ouvi a voz do Senhor, e eu sei que Ele está me chamando para restaurar o meu coração. Há alguém assim também? Levante sua mão, eu quero orar por você. Amém, graças a Deus, amém. Eu vi aqui na frente, muitas mãos, louvado seja Deus. Eu vi lá em cima, amém. Eu vi aqui também, graças a Deus. No coral, a gente assim? Amém, 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 amém. Graças a Deus, graças a Deus. Agora eu me dirijo a você que ainda não tem certeza de sua salvação. Você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas nessa noite você entendeu, você ouviu a voz de Jesus que quer salvar você. Você não sabe para onde vai depois que partir deste mundo. Está vivendo numa densa escuridão. Está vivendo nas trevas. Está vivendo caminhando para o inferno, longe de Deus. Mas o Senhor te chamou e você ouviu a voz de Cristo. E você quer se entregar a Jesus nessa noite. Você quer tomar uma decisão ao lado do Senhor. Você quer ser de Jesus? Há alguém assim? Levante sua mão em nome de Jesus, eu quero orar por você. Não importa o pecado que você já cometeu, não importa a escuridão onde você está, ouça a voz do Senhor que te chama para a luz. E nessa noite você entendeu, e você quer ser de Jesus, você quer ter certeza de que vai morar no céu. Há alguém assim? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Há alguém assim? Eu ainda não sou um crente, mas eu entendi a mensagem e eu quero me entregar a Jesus nessa noite. Há alguém assim em nome de Jesus? Há alguém? Vou perguntar pela última vez. Há alguém nessa noite que ainda não tem certeza de sua salvação, mas gostaria de ter a certeza de que vai morar no céu de Deus? Eu convido você a levantar a sua mão. Há alguém assim? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Aqui embaixo na galeria, alguém assim? Convido todos a ficarem em pé. E nós vamos orar ao Senhor. Muitas mãos foram erguidas. E nessa noite eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você vir até aqui à frente, mas eu vou orar por todos vocês que levantaram as suas mãos, pedindo a ajuda de Deus para saírem deste lugar escuro e se colocarem diante do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor. Ó Pai, o Senhor viu as muitas mãos que foram erguidas, ó Deus, que por alguma razão estão se deixando levar por sentimentos ruins. Estão, Senhor, em um lugar escuro onde não querem ser notados, mas o Senhor nota, o Senhor observa, e o Senhor chamou, ó Deus, essas pessoas a saírem deste lugar. E, ó Pai, no levantar de suas mãos, essas pessoas estão pedindo ajuda do Senhor para isso. E eu peço que em nome de Jesus o Senhor as ajude, ó Pai. O Senhor as fortaleça na força do Senhor, para que possam, ó Deus, a partir dessa palavra e a partir dessa decisão, viver uma vida frutífera e próspera diante do Senhor, ó Deus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos